Revolta armada de milícia causa danos ao poder de Vladimir Putin. O líder do grupo Wagner é acusado de iniciar motim e articular golpe contra a Rússia. Embora o Kremlin conseguiu controlar o levante do líder dos soldados mercenários, o episódio causou danos políticos profundos para o presidente russo, na análise de governos e especialistas. Soldados conhecidos por seu estilo de combate mais agressivo e pouco convencional. O grupo Wagner possui um contingente de 25 mil soldados, que são o braço direito da Rússia. Você vai entender no documento Jovem Pan o porquê o uso de soldados mercenários é tão importante para Vladimir Putin. A força do grupo Wagner expôs novas fissuras importantes na liderança de Vladimir Putin e parece enfraquecer a figura do presidente russo, que tenta demonstrar força e estabilidade. O grupo Wagner contribui com soldados e dinheiro para a Rússia. O líder do grupo, Prigozhin, tem ligações próximas com o presidente russo, Vladimir Putin. Segundo especialistas, o presidente da Rússia se beneficia do grupo, que tem ações que não poderiam ser adotadas abertamente por tropas oficiais. Empresas militares privadas, chamadas de mercenárias ou soldados de aluguel, fornecem serviços para treinar ou complementar as forças armadas oficiais a serviço dos governos. A contratação de mercenários é proibida por convenções internacionais, mas, quando usam força ofensiva em uma zona de guerra, essas empresas podem efetivamente ser consideradas como combatentes ilegais. Acho que é uma desgraça, né? Eu acho que esses grupos paramilitares, na verdade, são usados pelo governo para fazer o serviço sujo que eles não podem fazer. Eles utilizam táticas de estupros, assassinatos, torturas e diversas capacidades que são proibidas nas guerras desde um século, 2 séculos atrás. Ações militares que na prática se tornam nocivas e são condenadas pelos tribunais penais internacionais e que a Rússia os utilizam para que o próprio governo russo não seja implicado como o culpado por essas ações. Então, todos os grupos paramilitares como o grupo Wagner são detestáveis e, na prática, contribuem para o pior do que a gente pode ver nos conflitos armados. Wagner é um grupo que mais cresceu nos últimos anos. Isso acontece porque consegue recrutar prisioneiros russos para combater na Ucrânia. Fontes americanas dizem que 80% das tropas na Ucrânia são formadas pelos mercenários. A carnificina, a escravidão, há relatos claros nos países africanos de trabalho escravo, uso de trabalho infantil, estupros, assassinatos, venda de pessoas, até mesmo venda de órgãos. Então, tudo que não é mais aceitável em qualquer tipo de sociedade, não importa qual seja o continente, é utilizado por esses grupos que não respeitam nenhuma lei e não respeitam nenhum tipo de convenção internacional. Utilizam apenas da força bruta e das armas que eles têm em alta capacidade para realizar seus objetivos sem nenhum tipo de escrúpulo. Wagner conduz algumas das operações militares mais delicadas da Rússia, como a batalha pela cidade de Bakhmut, no leste da Ucrânia. Uma reviravolta chamou a atenção do mundo nas últimas semanas. O grupo lançou o que parecia ser uma verdadeira insurreição armada contra o Estado russo.
Bom, na prática, o que a gente assistiu foi o ápice de um conflito entre as Forças Armadas russas e o grupo paramilitar Wagner, que é uma extensão do poder de Vladimir Putin, que é utilizado de uma maneira radical nos países africanos, no Oriente Médio e até mesmo em países como a Venezuela, e que esses dois eixos tinham conflitos internos muito grandes. O que nós assistimos foi que esses conflitos se intensificaram e houve um ataque deliberado do grupo Wagner para tentar mudar o status quo do exército ucraniano, do exército russo, mostrando que há, na prática, uma divisão de poder na Rússia. Então, se a gente fizer uma análise bem direta ao ponto do que ocorreu, a gente viu uma perca de dois lados. Vladimir Putin saiu enfraquecido, ao mesmo tempo que o grupo Wagner saiu enfraquecido. Ele não está mais na ponta de lança na guerra na Ucrânia, eles estão na retaguarda. E na prática, quem saiu vencendo nesse conflito foram os ucranianos, que conseguiram avançar para a reconquista de Bakhmut e agora estão com uma espécie de moral positiva nas suas tropas. De fato, mostra uma fraqueza do comando russo e principalmente uma incapacidade do presidente Putin de controlar todas as facções que, de uma certa maneira, orbitam em torno do seu poder. A Rússia esteve perto de um confronto entre duas forças armadas, quando o grupo de mercenários ameaçou ir a Moscou para confrontar o Ministério da Defesa do país. Os mercenários ocuparam partes de Rostov, uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, capital regional e sede do Distrito Militar do Sul da Rússia. Eles ficaram no quartel-general do Distrito Militar, antes de partirem rumo a Moscou. Estamos dentro do quartel-general. São 7h30 da manhã. Locais militares em Rostov, incluído um aeródromo, estão sob o nosso controle. O líder dos mercenários, Prigozhin, de 62 anos, declarou guerra ao alto comando militar russo e acusou o ministro da Defesa da Rússia de ter bombardeado um acampamento do grupo que estava estacionado no fronte da guerra com a Ucrânia. Grupos paramilitares, eles têm a sua aliança ou a sua fidelidade não é um país, é a quem paga o seu salário. Então é o seguinte, se a ordem do chefe, no caso Prigozhin, era combater ao lado do exército russo, porque naquele momento a aliança existia e os pagamentos continuavam chegando do Kremlin, então eles faziam o trabalho correto, principalmente o trabalho de ponta de lança na tomada de territórios. A partir do momento que o exército russo bombardeou bases do grupo Wagner, como a gente assistiu na semana passada, a chave mudou e o líder do grupo apontou sua equipe contra os ucranianos. Então a gente não está falando de defesa do ponto de vista patriótico, a gente está falando de uma empresa privada que tem a sua missão ataques militares e até mesmo táticas que ficam fora das regras da guerra e que vão trabalhar em torno do seu chefe e de quem paga as contas. O chefe do grupo enviou um áudio falando sobre o levante contra a Rússia. O objetivo da marcha era impedir a destruição da companhia militar privada de Wagner e levar à justiça as pessoas que, por meio de suas ações não profissionais, cometeram um grande número de erros durante a especial operação militar. Nossa decisão de dar a volta por cima. Houve 2 fatores principais. O primeiro fator é que não queríamos derramar sangue russo. O segundo fator é que fomos demonstrar nosso protesto e não derrubar o governo do país. Nenhum único soldado no solo foi morto. Lamentamos que fomos forçados a atacar aeronaves, mas essas aeronaves estavam lançando bombas e realizando ataques com mísseis. Durante 24 horas, percorremos 780 quilômetros, girando a cerca de 200 quilômetros de Moscou.
Durante esse período, todas as instalações militares que estavam ao longo da estrada foram bloqueadas e neutralizadas. Durante nossa marcha pelas cidades russas, os civis nos receberam com as bandeiras da Rússia e com os emblemas e bandeiras da Companhia Militar Privada de Wagner. Eles ficaram todos felizes quando chegamos e quando nós passamos. 80 километров, не доходя 200 с небольшим километров до Москвы. Horas depois da ameaça, o presidente Vladimir Putin classificou a manobra como uma facada nas costas. Prometeu, num primeiro momento, punições severas aos integrantes do grupo Wagner. Segundo o líder do Kremlin, as forças leais ao país teriam recebido as ordens necessárias para reprimir a rebelião. Estamos diante de uma traição. Ambições exorbitantes e interesses pessoais resultaram em traição. Lutamos não apenas contra o exército ucraniano aqui, mas também contra a burocracia russa que colocou paus em nossas rodas. No centro de Moscou, os cidadãos reagiram à revolta de Wagner. Na Praça Vermelha, moradores e turistas ficaram com medo de um confronto que seria um desafio direto ao governo do presidente russo. Em relação às notícias, é uma situação normal. Moramos na Rússia, então estamos acostumados a ficar estressados. Não há mais nada. É mais provável que seja política. Mas vamos descobrir tudo logo. Mas nada de assustador aconteceu. As pessoas não ficaram com medo. Ninguém fugiu de Moscou e outras regiões. Todos receberam bem os combatentes de Wagner. Pelo contrário, porque russos lutando contra russos simplesmente não vai acontecer. E sobre essa marcha de insatisfeitos, sim, há algumas pessoas que não estão satisfeitas com as ações do Ministério da Defesa. É por isso que as pessoas preferem o grupo Wagner, porque são um exército treinado profissionalmente. E há muitas perguntas para o Ministério da Defesa, e especialmente para a sua administração. Claro que penso negativamente sobre a notícia. Acho que o homem está errado em cometer tal ato. Acho que tudo ficará estável, tudo ficará bem. É claro que fiquei abalada no começo. Não esperava por isso. Estamos lutando e também há um inimigo interno que está apunhalando você pelas costas. Como disse o presidente Putin, caso contrário, estamos andando por aí, relaxando. A gente não sente perigo, que pode acontecer alguma coisa. É claro que eu estava acompanhando, mas não entrei em pânico porque acreditamos em nosso governo, que ele vai nos proteger. Mas é claro que a situação é incompreensível. Existe a possibilidade de que tudo isso foi uma atuação e não foi real. Também existe esse pensamento de que poderia ter sido para distrair a atenção de alguma coisa. Mas, na realidade, eu realmente não sei. Даже не могу сказать. Um acordo permitindo a Prigozhin evitar acusações de traição e aceitar o exílio na Bielorrússia acabou com a ameaça imediata de seu exército privado. Durante esse tempo, Alexandre Grigorievich estendeu a mão e se ofereceu para encontrar maneiras e soluções para a continuação do trabalho do Exército Privado de Wagner, empresa de uma jurisdição legal. Foi uma surpresa, né? Todo o fim de semana com uma tentativa de levante, né? Que se iniciou tão subitamente e terminou tão subitamente quanto começou. E principalmente porque esse foi o primeiro levante aberto contra Putin. Então, um levante de forças russas, né, contra Putin. E então esse aí é um fato inédito e que precisamos ver ainda as consequências, se
vão ser sérias ou se isso aí vai ser diluído com o tempo. Ao final das 24 horas de rebelião do grupo paramilitar, a Rússia quis passar uma imagem de tranquilidade. O Ministério da Defesa divulgou as primeiras imagens do titular da pasta, Sergei, em que parece inspecionando tropas militares, supostamente em território ucraniano. O ministro foi alvo de duras críticas do chefe do grupo mercenário, em meio à crise sem precedentes que enfraqueceu a imagem do presidente Vladimir Putin. A rebelião terminou com um acordo entre o bilionário líder Wagner e o Kremlin, mediado pelo presidente bielorrusso. Essa realmente foi surpreendente. Na verdade, o Prigozhin, que era o líder do grupo Wagner, o problema dele não era com o Putin, né? Inclusive, até pouco tempo atrás, eles tinham uma boa relação. O problema do Prigozhin, o líder do grupo Wagner, era com os líderes das Forças Armadas Russas, né? Os dois maiores, né? O ministro da Defesa e o chefe do Estado-Maior. E há muito tempo eles vinham se bicando, né? Na verdade, se xingando. Na verdade, o Prigozhin xingando os líderes, né? Os líderes ficavam silenciosos, né? E então agora isso, eu acho que o Prigozhin calculou errado. Ele tentou fazer uma coisa meio histriônica, talvez tentando fazer com que o Putin tirasse o outro lado, mas o Putin ficou do outro lado e aí o Prigozhin errou na mão e acabou perdendo. A investigação contra Prigozhin continua. A crise representa o maior desafio que Putin enfrentou desde que chegou ao poder em 1999. Para os países europeus, aliados da Ucrânia, o episódio mostra que a guerra contra a Ucrânia está quebrando o poder russo e afetando seu sistema político. Against Ukraine, launched by Putin. And the monster that Putin created. A guerra contra a Ucrânia lançada por Putin e o monstro que Putin criou com Wagner, o monstro está mordendo de volta. O monstro está agindo contra seu criador. O sistema político está mostrando suas fragilidades e o poder militar está rachando. Então essa é uma consequência importante da guerra na Ucrânia. Power is cracking. So this is an important consequence of the war in Ukraine. Monitoring the situation in Russia. Estamos monitorando a situação na Rússia. Os acontecimentos do fim de semana são um assunto interno russo e mais uma demonstração do grande erro estratégico que o presidente Putin cometeu ao anexar ilegalmente a Crimeia e com a guerra contra a Ucrânia. Made with his legal annexation of Crimea and the war against Ukraine. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que a revolta mostra rachaduras reais na autoridade estatal russa. Multidões comemoravam quando Prigozhin, líder de Wagner, deixou Rostov, no sul da Rússia, com suas tropas. Pessoas foram até o carro do líder apertar a sua mão. São cidadãos que torcem pelos combatentes. Do outro lado, moradores da cidade aliviados com a saída dos soldados. Para muitos, ali o momento era de muito medo. Como eu me senti? Provavelmente aliviada, porque quando algo muda na rotina da sociedade e você não entende direito o que está acontecendo, você se sente muito ansioso e inseguro. Então, eu me sinto aliviada. Eu, pessoalmente, acho que é melhor resolver as coisas no campo de batalha. Não vir para a cidade do sul, uma cidade tranquila e pacífica. Resolver as coisas com tanques. Acho que isso não está certo. Ontem, quando soube da notícia, fiquei muito chateada e passei o dia todo em casa. Não saí porque falaram que era melhor não sair e estava muito preocupada. Então estou feliz que tudo acabou bem.
Ainda há uma falta de compreensão. Por que isso foi feito? Quem investigou tudo isso? Porque se eles quisessem fazer alguma coisa, já teriam feito. E se não quisessem, por quê? Então ainda está confuso. Mas de alguma forma ficou mais calmo, mais certo de que temos esses lutadores, esses caras que de qualquer maneira podem vir até nós muito rapidamente em caso de qualquer resultado anormal, por assim dizer, da situação. O chefe do grupo, Prigozhin, ordenou que seus homens retornassem a seus acampamentos para evitar um banho de sangue. Chegou o momento em que sangue pode ser derramado. Por isso, compreendo a responsabilidade de derramar sangue russo em um dos lados. Estamos fazendo nossas colunas retrocederem e voltarem aos acampamentos de acordo com o plano. Pequim apoia os esforços da Rússia para proteger a estabilidade nacional, depois do levante do Grupo Wagner. China e Rússia mantêm uma comunicação estreita e boa em todos os níveis, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores. O incidente que você mencionou envolvendo o Grupo Wagner é assunto interno da Rússia. Como um vizinho amigável e um parceiro estratégico abrangente na nova era, a China apoia e acredita que a Rússia pode manter a estabilidade nacional. E o presidente americano Joe Biden afirmou que o Ocidente não teve nada a ver com a rebelião do Grupo Wagner na Rússia, iniciada e abortada rapidamente. Deixe-me enfatizar, não demos ao presidente Vladimir Putin nenhuma desculpa para culpar o Ocidente ou a OTAN. Deixamos claro que não estávamos envolvidos. Não temos nada a ver com isso. Isso foi parte de uma luta dentro do sistema russo. Biden falou que é cedo demais para tirar conclusões sobre o que aconteceu e afirmou que os Estados Unidos e seus aliados precisam se distanciar do incidente para evitar que Putin possa atribuir o levante aos países do Ocidente. Depois de tudo o que aconteceu, o presidente belorrusso afirmou ter pedido ao presidente russo que não matasse o líder dos mercenários. É por isso que pensei, podemos matar. E eu disse ao Putin, podemos matá-lo, não é um problema. Se não na primeira tentativa, então na segunda. Então disse a ele, não faça isso, porque aí não haverá negociação. Esses caras sabem se defender, lutaram na África, na Ásia, na América Latina, vão fazer qualquer coisa. Podemos matá-los também, mas milhares de civis e aqueles que se opõem aos membros do Wagner vão morrer. O Putin optou por manter essa solução low profile, né, de perfil baixo, que tirou um pouco do seu prestígio, né, porque na verdade ele disse no discurso mais cedo do dia de que os responsáveis seriam punidos e depois não serão punidos, porque houve o acordo. Então isso para ele pegou mal. Mas isso era preferível do que ter um banho de sangue ali, de russo lutando contra russos, com consequências que seriam imprevisíveis. Então ele preferiu passar os panos. Prigozhin não foi mais visto desde o anúncio do fim de sua rebelião. Em uma cerimônia com militares em Moscou, 3 dias após o levante, Putin afirmou que o país pagou $1 bilhão, mais de 4 bilhões de reais, ao grupo paramilitar Wagner. Вы знаете, мы всегда относились к бойцам и командирам этой группы с большим уважением. Sempre tratamos os combatentes e comandantes desse grupo com muito respeito, porque de fato eles mostraram coragem e heroísmo. Nossos soldados e oficiais do exército russo, voluntários, trabalharam em condições de combate com não menos dedicação. Eles também mostraram heroísmo e autossacrifício. В боевых условиях с не меньшей отдачей. Antes do conflito na Ucrânia, o Kremlin negou, durante anos, ter qualquer relação com o grupo Wagner. Além das considerações econômicas, as autoridades russas anunciaram que estão se preparando para transferir o equipamento militar pesado dos mercenários para o exército russo. Os combatentes do grupo vão poder optar por ingressar no exército, se mudar para Belarus ou voltar para suas casas.
Para os especialistas, ninguém saiu vitorioso. E o grupo Wagner insiste que não estava tentando reivindicar o poder, apenas protegendo a independência de seu grupo depois que Putin disse que Wagner deve se integrar às Forças Armadas russas. Não há vencedores nessa história. Prigozhin supostamente queria manter grande autonomia, estabilidade financeira e material de Wagner. Isso é perdido porque, aparentemente, de acordo com os termos da negociação, ele deixou Wagner em parte. Enquanto a Putin é um baita desrespeito. As consequências do motim de Prigozhin ainda não se concretizaram completamente. Mas o alto escalão da Rússia já teme por seu impacto no campo de batalha. Enquanto Moscou avança com sua ofensiva na Ucrânia, os eventos expuseram a fragilidade do sistema de Putin. Foi um grande golpe o que foi dado à Rússia em 1917, quando o país lutava na Primeira Guerra Mundial, mas a vitória foi roubada dela. Conspiração, disputas e politicagem nas costas do exército e do povo se transformaram no maior choque. Não permitiremos que isso aconteça novamente. Protegeremos nosso povo e o nosso Estado de quaisquer ameaças, inclusive de traição interna. Repito, qualquer turbulência interna é uma ameaça mortal ao nosso Estado, para nós como nação. Esse é um golpe para a Rússia e para o nosso povo. E nossas ações para proteger a pátria de tal ameaça serão duras. Nós temos que ver como é que isso vai se desdobrar, né? Porque, na verdade, no caso do Prigozhin, especificamente, várias vezes ele fez atos meio teatrais que, normalmente, para outros já teriam sido demovidos ali mesmo, só que agora ele exagerou. Mas nunca se sabe, nessa guerra, o Putin está precisando de todos os russos, né, para vencer, porque essa guerra não é só contra a Ucrânia. Na verdade, o Ocidente, principalmente a OTAN, está apoiando a Ucrânia, o que está dificultando a tarefa do Putin. Então ele precisa de todas as forças, e a força do grupo Wagner era um grupo de elite, era uma tropa de choque de elite, então isso tem que ser aproveitado de alguma maneira, né? Mesmo que mude-se o nome, ou dissolva-se ou divida os soldados em outras companhias, isso não é de se jogar fora nesse momento. O ministro das Relações Exteriores disse que a Rússia será mais forte após o motim frustrado do grupo paramilitar. Não temos que explicar nada para ninguém. Não temos que dar garantias. Nós agimos de forma transparente. O presidente falou sobre o tema. Todas as forças políticas do nosso país se manifestaram sobre esse tema. Se alguém no Ocidente tem alguma dúvida, bem, esse é problema deles. Nós mesmos temos sérias dúvidas sobre a adequação de muitos líderes ocidentais. O assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, Celso Amorim, disse que o Brasil espera uma volta à normalidade porque não interessa a ninguém uma Rússia debilitada. Nós temos todo o interesse que volte à normalidade. Eu acho que não interessa a ninguém uma Rússia debilitada, enfraquecida. Eu acredito que vai voltar à normalidade. O ex-chanceler do Brasil diz que foi um duro golpe para a imagem do presidente Vladimir Putin, em plena contraofensiva na Ucrânia. Ucrânia, Mali, Sudão, Síria, República Centro-Africana. O grupo Wagner se estende muito além das fronteiras da Rússia, onde as consequências de sua revolta contra o Kremlin são difíceis de prever.
O futuro dos acordos entre os países africanos e a empresa militar privada Wagner cabe, acima de tudo, aos governos dos países em questão decidir se estariam interessados em continuar com esta forma de cooperação para garantir a segurança de autoridades. Tanto os russos empregaram mercenários na África quanto os americanos. Os americanos empregaram muitos mercenários no Afeganistão e no Iraque. Isso é pouco conhecido. Mas o que está acontecendo de um tempo para cá? Nós tínhamos, até uns 3 anos atrás, uma influência muito grande da França em países francófonos da África Central. Só que havia um certo descontentamento desse país com a maneira como a França vinha administrando isso, com tropas francesas, tropas principalmente da Legião Estrangeira. O que o Wagner está fazendo é isso, né? A Rússia, na verdade, através do Wagner. Eles capitalizaram esse descontentamento que alguns governos tinham com a França, ou com os Estados Unidos, ou com os britânicos, e estão se inserindo no lugar. Então, o que esse pessoal faz lá? Principalmente segurança estratégica de minas, poços de petróleo e outros ativos econômicos aí. A República Centro-Africana, principal país onde o Wagner está implantado, assegurou que a Rússia vai seguir operando no terreno, com ou sem o grupo paramilitar. Historicamente, o caminho natural seria justamente o fim do grupo, dos líderes do atual grupo Wagner. O grupo não pode ser destruído porque o presidente Putin ainda precisa das ações do grupo Wagner, principalmente nos países africanos e também na América Latina. Agora, os seus líderes devem temer por suas vidas agora, mas esses líderes entendem como é o jogo do presidente Putin. É importante dizer também que, quando a gente fala de inteligência, há uma fratura nos serviços de inteligência russos. Ou seja, não há uma unidade a favor do presidente Putin. Muito provavelmente existem facções e divisões do sistema da FSB, que uns apoiam, outros não. E acho que esse cenário está em toda a Rússia. O que vai ocorrer agora é uma nova acomodação do poder. O próprio líder Prigozhin do grupo Wagner está fazendo uma campanha política, não que ele seja candidato a presidente no ano que vem, mas ele nitidamente colocou um ponto para estar em uma nova órbita de poder que pode ser que surja na Rússia nos próximos anos. Uma visão é clara. Agora, o Ocidente sabe que existem algumas pressões que fazem o presidente Putin negociar a mesa. Então, aquela aura de que ele explodiria, iria para uma guerra final, isso não é tão simples quanto quando você está com o conflito dentro do seu território. Mas isso também não significa que ele não vai avançar em ataques mais radicais. Agora mesmo existem informações de inteligência que a usina de Zaporizhia pode ser explodida como um ataque terrorista por parte da Rússia. Se isso ocorrer, nós vamos ter uma explosão atômica que pode danificar e invadir a radiação não só na Ucrânia, mas em vários países da região. Tornaria a guerra muito mais complexa. O fato é de que as pressões aumentam e o presidente Putin não se mostra em vantagem, pelo menos quando a gente analisa as últimas semanas. A França pediu para que todos os países se desvinculassem do grupo de Prigozhin e advertiu que poderia impor sanções adicionais pelos crimes que os mercenários são acusados de cometer. A composição deles é muito mista, muito heterogênea, mas infelizmente vários dos seus integrantes são pessoas acusadas de terem cometido crimes e alguns deles até mesmo já tendo condenações, já cumprido penas em presídios, em penitenciárias, principalmente aí, obviamente, neste caso da Rússia. Mas alguns desses grupos, como é o caso do grupo Wagner, eles têm também uma ideologia. Tanto é que o próprio nome Wagner, ele advém, né, de uma predileção desses grupos por questões que identifiquem ou que façam com que eles demonstrem, né, que tem aí uma ideologia. Então, neste caso específico, Wagner, né, que é um compositor
muito reconhecido, ele é identificado por grupos ditatoriais, como até mesmo foi por alguns dos nazistas, como sendo alguém que desempenhava não só, obviamente, os seus talentos musicais, mas que também, por conta das suas predileções, estava ligado a algumas correntes ou algumas formas de ideologia desses grupos. E os Estados Unidos já anunciaram que vão impor novas sanções às atividades do grupo, especialmente na República Centro-Africana. Carnificina, a escravidão, há relatos claros nos países africanos de trabalho escravo, uso de trabalho infantil, estupros, assassinatos, venda de pessoas, até mesmo venda de órgãos. Então, tudo que não é mais aceitável em qualquer tipo de sociedade, não importa qual seja o continente, é utilizado por esses grupos que não respeitam nenhuma lei e não respeitam nenhum tipo de convenção internacional. Utilizam apenas da força bruta e das armas, que eles têm uma alta capacidade para realizar seus objetivos sem nenhum tipo de escrúpulo. Wagner está sob os holofotes por seu papel na guerra na Ucrânia. O grupo foi fundado em 2014 e uma de suas primeiras missões conhecidas foi na península ucraniana da Crimeia, naquele mesmo ano, quando mercenários com uniformes sem identificação ajudaram forças separatistas apoiadas pela Rússia a tomar a região. O pessoal que atua no Wagner, na Ucrânia, eles têm que falar russo. Normalmente são russos, ou são chechenos, ou gente do Daguestão, o que quer que seja. Mas é um pessoal que fala russo. Por quê? Qual é o problema principal? Numa tropa dessa, você precisa ter uma tropa de elite, você precisa ter uma integração, uma confiança, um conhecimento muito grande. Você não pode colocar... A pessoa, ela tem todo um ritual de aceitação até ela se integrar totalmente da tropa. Por que isso? Porque qualquer erro que seja cometido em combate pode custar a vida de uma ou mais pessoas. Então não é uma coisa, o pessoal acha que é uma coisa aventuresca, mais ou menos. Por que eu digo isso? Porque o Wagner, ele é enquadrado por alguns dos melhores militares da Rússia, alguns dos melhores profissionais, alguns dos melhores generais estão ali dando enquadramento para as tropas do Wagner. Então é uma coisa bem rígida. Após a invasão em fevereiro de 2022, Moscou inicialmente usou os paramilitares para reforçar as forças da linha de frente, mas desde então passou a contar cada vez mais com eles em batalhas críticas, como na cidade de Bakhmut. Eles estão lutando, mas a sua expectativa de resistência em Bakhmut agora é muito curta, 1 ou 2 dias. Para o fundador do grupo paramilitar, a cidade de Bakhmut, epicentro dos combates no leste ucraniano, não deve cair tão cedo devido ao que chamou de monstruosa burocracia militar, que freia a ofensiva na Ucrânia. Hoje, por volta das 12 horas, meio-dia, Bakhmut foi tomada em sua totalidade. Para melhor se defender, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky continua a pressionar aliados. Agradeço a todos por seu apoio essencial e inabalável às milhares de vidas ucranianas salvas, o que foi possível graças ao apoio norueguês à nossa defesa. Bakhmut, local de uma das batalhas mais sangrentas da Europa desde a Segunda Guerra Mundial, as tropas ucranianas estão recrutando terreno nas fronteiras norte e sul da cidade, em uma tentativa de cercar as tropas russas no local. Enquanto acontecia, essa confusão toda na Ucrânia, na Rússia, os bombardeiros da Ucrânia continuaram de forma normal. Inclusive, Kiev foi muito atacada e algumas das tentativas ucranianas de recuperar as aldeias circunvizinhas ali, a linha de defesa da Rússia, eles tiveram sucesso em algumas, mas nem todas. Os combates continuaram, inclusive, com perdas de muitos blindados. E a gente tem que lembrar que ontem, quarta-feira, teve um ataque a um hotel em Kramatorsk e teriam morrido muitos militares ucranianos de alta patente, acho que da 56ª Brigada deles aí.
E há quem diga que pereceram alguns conselheiros da OTAN também. Então, o ritmo das operações militares, ele prosseguiu da forma normal. Eu acho que a Ucrânia esperava tirar algum proveito disso, mas eu não notei muitas alterações no mapa, não. O Código Penal da Rússia proíbe que os cidadãos sirvam como mercenários, mas empresas estatais podem ter forças de segurança armadas privadas. Tais brechas na lei russa permitem que o Grupo Wagner opere em uma zona cinzenta semilegal. Não é só o Grupo Wagner. Essas empresas de PMC, né? O Wagner não é o único. Por exemplo, agora criaram um tal de Storm Z aí que iria atuar na Ucrânia. A Gazprom, que é a gigante, né, do hidrocarbonetos russo, ela tem o grupo dela também. Então, não é o único. Dizem que tem mais de 40 grupos aí. Nós não sabemos o tamanho de cada um. O Wagner é apenas o mais conhecido, o mais famoso. Mas nós temos que lembrar uma coisa muito antiga. Os czares russos sempre fizeram uso de tropas que não eram praticamente do exército. Você pega os cossacos, tá? Muitos deles ucranianos, inclusive, que apoiavam os exércitos russos em operação. E outra coisa que é muito importante, a Rússia é uma federação multiétnica, você não tem só russos ali, você tem chechenos, né? Você tem muitas, em muitas localidades você acha georgianos aí que estão integrados à sociedade russa, você tem um pessoal asiático que etnicamente é bem diferente, né, do russo de Moscou, por exemplo. Então, ele sempre foi um exército que tem uma mescla muito grande. Eu acho que essa fórmula de PMC, essa fórmula que o Ocidente chama de mercenários aí, funciona ali em virtude desse histórico que as Forças Armadas da Rússia têm. A organização é acusada de casos de extermínio, tortura e estupro coletivo, além de utilizar um martelo para amedrontar inimigos. No ano passado, um vídeo distribuído no Telegram mostrava um mercenário sendo executado a marretadas. Prigozhin, líder do grupo, afirmou que o homem era um traidor que havia mudado de lado na guerra da Ucrânia. Há outros registros do uso do martelo. Em 2017, na Síria, um soldado do exército foi punido com marteladas sob a acusação de tentar fugir. Em março deste ano, o Reino Unido disse que o martelo passou a ser vendido em lojas de decoração em Moscou. O objeto, com a marca do grupo Wagner, vinha acompanhado de uma pilha de caveiras, com uma caixa de apresentação semelhante a um caixão. A Assembleia Nacional Francesa adaptou uma resolução que apela à União Europeia para que classifique os mercenários russos do grupo Wagner como um grupo terrorista. A resolução, que não é vinculativa, foi aprovada com apoio unânime de todo o espectro político francês. A vice-presidente da Assembleia Nacional anunciou o resultado da votação da resolução que apela à nomeação do grupo paramilitar russo Wagner, acusado de abusos na Ucrânia e na África, na lista de organizações terroristas. O deputado francês Benjamin Haddad, autor da proposta, disse: onde quer que trabalhem, os membros do Wagner espalham a instabilidade e a violência, matam e torturam, massacram e pilham, intimidam e manipulam com quase toda a impunidade. O deputado diz esperar que a resolução encoraje os 27 Estados-membros da União Europeia a incluir Wagner na lista oficial de organizações terroristas. O líder do grupo Wagner está em Belarus depois do levante contra a Rússia. A ida de Prigozhin para o país estava prevista em um acordo firmado após o paramilitar liderar um motim contra o governo russo. Ucranianos falaram sobre a escalada de tensão entre paramilitares e russos. Eu acho que é muito divertido.
só temos que assistir e torcer pelos dois lados. Espero que eles nos deixem em paz e compitam melhor entre si. Eu esperava algo, mas não tão rápido e não lá. Achei que tudo começaria depois que a guerra acabasse, mas começou antes e é muito bom. Ele vai retirar algumas tropas porque vai precisar de ajuda lá e será mais fácil para nós. Eu leio muito e rezo para que isso realmente aconteça. Espero que seja o fim desta guerra e que este seja o fim da nossa miséria e dor. O presidente da Bielorrússia e fundador do grupo paramilitar Wagner não são aliados e podem trair um ao outro, afirmou a líder opositora bielorrussa. A presença do próprio Prigozhin ou de grupos de Wagner em nosso território cria uma ameaça ao povo da Bielorrússia, em primeiro lugar, e à nossa independência em geral. Além disso, sua presença pode criar uma ameaça à Ucrânia e também aos nossos vizinhos ocidentais. Para a líder da oposição, uma decisão do presidente da Bielorrússia de ajudar Putin foi um casamento de custódia para salvar o próprio governo. Na verdade, Lukashenko, nessa situação, ele não agiu apenas para salvar a face de Putin, ou para salvar Prigozhin, ou para não deixar a guerra civil acontecer na Rússia. Ele cuidou apenas de sua sobrevivência pessoal. Porque Lukashenko sabe dos seus poderes na Rússia e está lutando. Será Lukashenko quem será o próximo. Miss Kremlin. It will be Lukashenko who will be the next. Ela afirma ainda que se Prigozhin e os combatentes do grupo Wagner se mudarem em massa para a Bielorrússia, a situação pode ameaçar a Europa. Ele obteve crédito político aos olhos do povo russo como um pacificador. Mas do ponto de vista dos bielorrussos, esta é a questão principal. Como Lukashenko é visto pela Bielorrússia? Ele é a pessoa que trouxe estupradores, assassinos, nossa terra. O que essas pessoas farão em nosso país? Essa é a grande questão. Além disso, acho que se Putin quiser se livrar de Prigozhin, quem sabe? E ele perguntará a Lukashenko sobre isso. Lukashenko fará sem qualquer hesitação. Numa conferência de imprensa em Berlim, o chanceler alemão Olaf Scholz descreve a presença das tropas de Wagner na Bielorrússia. Em primeiro lugar, os exércitos agressivos são sempre ameaçadores e os exércitos privados ainda mais. Muitos países na África e outros lugares estão percebendo isso, onde as tropas de Wagner não são boas, causando danos e também uma grande exploração dos recursos desses países, que então fluem para os bolsos privados. A gente não consegue saber qual é a resultante disso tudo, porque se foi realmente um golpe de Estado, vamos comprar essa hipótese. Agora, como é que fica isso? O Putin deixa o pessoal sair, ir para a vizinha Belarus, sai todo mundo, milhares de soldados, né? A Belarus, que algumas semanas atrás a Rússia já colocou armas nucleares lá. Então, você concorda que é uma história muito mal contada? É difícil chegar a uma conclusão. Houve um perdão? Não sei. O pessoal todo se deslocou para Belarus, onde já estão as armas nucleares da Rússia, onde você tem o Lukashenko, que é uma pessoa muito preocupada com os vizinhos, tanto a Polônia como os estados, os países bálticos ali. Então ficou uma história meio complicada aí. Ele ainda fala que agora a Rússia sentiu o poder dos paramilitares. E os cidadãos ucranianos notaram isso com o uso terrível dessas tropas na guerra da Rússia contra a Ucrânia. E o que agora ficou claro é que os exércitos privados estão sempre ameaçando, mesmo para os países que os mantêm. A Rússia agora sentiu isso. O que mostra não só que o governo Putin já se desgasta com grupos que o apoiavam, como mostra também as dificuldades que estão por vir, já que este é um grupo armado que poderia ter facilmente tido algum confronto direto com tropas russas,
o que faria não só com que a Rússia tivesse mais um campo onde ela precisasse militarmente atuar além propriamente dentro do território ucraniano, mas uma demonstração já de desgaste deste conflito. Esse conflito ele se prolonga, alguns grupos oligárquicos já perdem negócios e alguns grupos de apoio já começam a demonstrar certos graus de insatisfação. Então é um grande desafio. Como Putin vai lidar com esse grupo, se ele vai seguir algumas estratégias relacionadas a desmantelamento do grupo ou até mesmo algumas das acusações que sofreu em atuações no campo mais violento ou no campo até mesmo de atuação dentro de outros países, como houve acusações não comprovadas, obviamente. O chanceler alemão mostra preocupação, mas também diz estar preparado para o que vier. A este respeito está uma situação que vemos com grande preocupação e que estamos a acompanhar de perto. Mas, ao mesmo tempo, temos a certeza de que nós, enquanto NATO, somos capazes de defender o nosso próprio território. Este compromisso aplica-se a todos os Estados-membros, que defendemos cada centímetro do território da OTAN se for atacado. Ao mesmo tempo, não estou esperando uma mudança na situação. O ministro da Defesa russa elogia a lealdade do exército durante a rebelião de Wagner e disse que os planos falharam principalmente porque o pessoal das Forças Armadas mostrou lealdade ao seu juramento e dever militar. Estamos falando sobre a tentativa, de 23 a 25 de junho, de desestabilizar a situação na Rússia. Esses planos falharam principalmente porque o pessoal das Forças Armadas mostrou lealdade ao juramento e aos militares obrigação. A provocação, o motim de Wagner, não afetou as ações dos grupos de tropas envolvidos na ofensiva da Rússia na Ucrânia. Os militares, corajosamente e abnegadamente, continuaram a resolver as tarefas que lhe foram confiadas. Agradeço ao pessoal por seu serviço consciencioso. Somente nas direções Sudonetsk, Zaporozhia e Donetsk, onde formações ucranianas estão realizando ataques mal sucedidos, grupos das Forças Armadas russas destruíram 15 aeronaves, 3 helicópteros, 920 veículos blindados, incluindo 16 tanques Leopard. Isso é quase 100% dos tanques desse tipo, fornecido por Polônia e Portugal. Em geral, o inimigo não atingiu seus objetivos em nenhuma das direções. Isso atesta a habilidade dos nossos combatentes e as expectativas claramente infladas das alardeadas armas ocidentais. Putin afirmou que, durante a rebelião abortada do grupo paramilitar Wagner, deu ordem para evitar um derramamento de sangue, que, segundo ele, era o objetivo da Ucrânia e do Ocidente. Desde o início dos acontecimentos, por ordem direta minha, foram tomadas providências para evitar um grande derramamento de sangue. Isso levou tempo, inclusive para dar aos que erraram a chance de pensar novamente, de entender que suas ações foram fortemente rejeitadas pela sociedade e a que consequências trágicas e destrutivas leva para a Rússia, para nosso Estado, a aventura em que foram arrastados. Em um discurso televisionado para a Organização de Cooperação de Xangai, o presidente russo agradece os líderes iranianos, chineses e outros por seu apoio durante um levante de curta duração liderado pelo grupo mercenário. Eu gostaria de agradecer aos meus colegas dos países da Organização de Cooperação de Xangai, que expressaram apoio às ações da liderança russa para proteger a ordem constitucional, a vida e a segurança dos cidadãos russos. Agradecemos muito. O primeiro-ministro da Índia fez críticas e falou que alguns países usam o terrorismo como um instrumento em suas políticas e dão abrigo a terroristas. Alguns países usam o terrorismo transfronteiriço como um instrumento em suas políticas. Eles dão abrigo a terroristas. A SCO não deve hesitar em criticar esses países. ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। एक्सेलेंसी, आतंकवाद,
O terrorismo continua sendo uma grande ameaça à paz regional e também global. Para lidar com esse desafio, é necessária uma ação decisiva. Enquanto isso, muitos países usam as forças paramilitares, uma ação antiga que não para de ganhar espaço, poder e armas. Prigozhin é um multifacetado rebelde que desafia Putin. Empresário, ex-condenado, fundador de uma fábrica de máquinas de desinformação que, através da internet, tenta interferir nas decisões políticas e mercenário, Prigozhin é agora a pedra no sapato do presidente russo. A relação que era estreita agora está estremecida e temerosa. E o documento Jovem Pan fica por aqui. O programa você pode rever no canal do YouTube da Jovem Pan. E acesse o nosso aplicativo Panflix e fique por dentro de toda a programação. Um ótimo final de semana para você e até mais. Realização Jovem Pan News.